Graça e paz, igreja, shalom. Aqui quem fala é a pastora Luciana Lobo de Miranda. Eu venho aqui hoje, no dia 13 de junho de 2020, participar dessa conferência internacional feminina que foi convidada pela Bispa Arlete. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra do reino de Deus, uma palavra que vem do céu. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu queria muito que você adorasse o Senhor comigo. Porque o tema e o propósito dessa conferência é o poder da mulher que ora. E quando uma mulher ora, quando uma mulher se quebranta diante do Senhor Jesus, algo acontece. Sobrenatural acontece. E eu queria que você adorasse comigo esse louvor e declarasse ao Senhor que nós somos um vaso que precisamos estar nas mãos dele todos os dias. Nos entregar a ele todos os dias, porque se não for entrega totalmente, nós não vamos conseguir chegar no nível de intimidade que eu e você precisamos. Aleluia! Imagine você orando, adorando ao Pai, e você olhando para Ele olhando para você, de maneira que só o Pai pode orar. Então adore comigo. Você crê nisso? Será que você consegue pegar todos os seus tesouros, derramar diante dele e entregar para Ele? Meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Quando eu e você entendemos que somos vaso nas mãos de um pai que ele cuida, de um pai que ele trabalha em nós, na maneira que só ele pode fazer, porque o homem não pode. Eu e você entendemos que nossa entrega é toda. Então o que é tesouro para nós, o que é de mais valioso para nós, nós vamos entregar aos pés dele. E eu quero te convidar a entregar aos pés dele. Eu quero pedir a você que, através dessa palavra, o Senhor possa visitar a tua casa, que o Senhor possa visitar a tua vida, e que você possa ser totalmente entregue a Ele, totalmente disponível a Ele. Aleluia! Como eu falei, nós estamos numa conferência internacional feminina e nós queremos compartilhar uma palavra com você, uma palavra que vem do céu. E o tema dessa conferência é 1 Samuel 1:11. E eu vou ler com você essa palavra. Mas eu preciso que você entenda que uma oração de quebrantamento, uma oração de concordância, há um grande efeito no mundo espiritual. Muitas vezes nós nos unimos para orar, nós clamamos uns pelos outros, nós não entendemos que muitas vezes um irmão está orando conosco, uma irmã está clamando conosco. Ao invés de nós concordarmos, ao invés de nós clamarmos junto com aquela pessoa, nós nos misturamos em orações e não entramos no nível de unidade e concordância com o Senhor. E quando nós lemos a palavra em 1 Samuel 1:11, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 9. Eu queria que você pudesse me acompanhar nesta palavra, que diz assim, 1 Samuel 11, a partir do versículo 9. A minha versão é um pouco diferente, porque na linguagem contemporânea, na Bíblia Mensagem, mas a palavra é a mesma, amém? Não é heresia, simplesmente é uma linguagem mais direta. E diz assim o Senhor: naquele dia, depois que comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o sanitário.
O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno, desconsolada, ela chorava, então fez um voto. Ó Senhor dos exércitos, de anjos, se atentarem para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires em meu favor, dai-me um filho. Eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Eu acho que eu e você já conhecemos a história de Ana. Se porventura você não conhece, você vai conhecer um pouquinho comigo hoje. Nós todos sabemos que Ana foi uma mulher que sofria porque ela não poderia dar à luz a um filho. Ela não conseguia gerar filhos. E todos nós sabemos que uma mulher que não gera filhos, principalmente nesta época, ela era muito julgada, ela era muito condenada, porque uma mulher ela tinha que ser fértil. Uma mulher, quando nascia, o seu propósito de vida era casar e ter filhos. E essa mulher, infelizmente, ela não tinha condições de engravidar. Mas nesse dia essa mulher ela se quebrantou diante do Senhor e ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu dedicarei ao Senhor. Algumas versões eu consagrarei ao Senhor, outras versões dizem, eu darei ao Senhor. Mesmo todos nós sabemos que filhos não são nossos, mas sim do Senhor. Ele nos dá como herança, Ele nos dá como cuidado. Nós queremos entender que quando eu e você oramos, clamamos e decidimos colocar diante do Senhor nossa dificuldade, Ele age. Ele consegue fazer aquilo que o homem não pode fazer. Como assim, pastora? Quando eu e você clamamos a um Pai vivo, a um Deus Pai que está no céu, um Deus que recolhe a minha lágrima, recolhe a sua lágrima, no momento de pranto, de dor, de angústia, Ele faz. Sabe por que Ele faz? Porque Ele sonda o meu coração, Ele sonda o seu coração. Ah, mas talvez você esteja numa situação hoje de dificuldade. Talvez o seu filho esteja fora de casa nesse momento. Talvez você tenha tido uma perda de um filho. Ou talvez você tenha chorado para aquela filha ser liberta daquele relacionamento que você vê que não vai ser conforme a vontade do Senhor, mas ela não te escuta. Talvez aquele filho esteja nas drogas e você tem clamado por Deus todos os dias de libertação e cura na vida dele, mas isso ainda não chegou. E você olha para aquele tempo de aflição e você diz: onde está o meu Deus? Será que Ele está me ouvindo? Será que eu estou clamando da maneira que eu deveria clamar? Será que eu oro da forma que Ele queria que eu orasse? Eu quero te encorajar essa manhã, neste dia de hoje. Encorajar você a saber que quando eu e você oramos a um Deus, quando nós clamamos a um Deus, não importa se vai ser hoje, não importa se vai ser amanhã, o que importa é que Ele está ouvindo a mim, Ele está ouvindo a você e clamando por misericórdia, quando eu e você estamos nessa posição de clamar. Eu fico muito feliz quando eu leio a palavra do Senhor, ela me alimenta de tal maneira, ela diz: ei, ei, eu tenho ouvido o seu pranto, eu tenho ouvido a sua oração. Quando eu olho na palavra, eu queria compartilhar com vocês o livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler na versão sua, na versão que você tem em mãos, talvez aí, ou se você tem a mensagem, que bom, compartilhe também comigo. Mas eu queria ler essa versão da Almeida, que diz assim: levanta-te, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levanta para Ele as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Ei! O Senhor não te chama para ficar chorando em meio às noites porque um filho está na rua. Não chorando de dor, de tristeza, mas Ele te chama para você clamar por Ele.
Levanta-se às noites noturnas e clama por Ele. Clama por Ele. Clama por Ele. Ah, pastora, mas eu clamo e as coisas não têm acontecido da forma que eu espero. Ao invés de melhorar, tem piorado. Eu digo para você que Deus trabalha na nossa perseverança. Isso aí. Ele trabalha naquilo que eu e você estamos paralisados. Paralisados em meio à dor. Paralisamos em meio à dor. Sim, porque somos fracos muitas das vezes. Queremos que Deus faça aquilo que Ele tem controle de tudo de fazer, mas nós ainda estamos paralisados. Sabe o que nos paralisa? A nossa falta de fé, as nossas dificuldades. Mas eu quero te convidar a você sair dessa zona de paralisação, desse lugar de paralisação e começar a alinhar a sua vida com o Senhor. Alinha os seus planos, alinha os planos dos seus filhos com Deus. Entrega na mão dele, descansa nele. Ana poderia ter se conformado com a situação. A Bíblia diz que ela já era de idade avançada. Mas ela não se conformou com aquela situação. Mesmo que as circunstâncias ao redor dela diziam que não tem mais jeito. Mesmo que as circunstâncias ao redor dela diziam que não adianta mais sentar, não adianta mais. Não é para você. O Senhor disse que Ele pode. Ele pode. Deus deseja ser acessível a nós. Mulheres de modo que possam ter acesso por meio de nós. Sabe como isso? Pensamos nisso todos os dias, mas não fazemos. Precisamos de mulheres que sabem o que é um trabalho de parto para dar à luz a uma vida física. De igual modo, Deus usará mulheres no trabalho de dar à luz à vida espiritual, tirando nossos filhos das trevas e conduzindo-os à maravilhosa luz de Jesus. Eu sempre falo isso com os irmãos aqui no nosso ministério. Eu esqueci até de falar, né? Nós somos no Ministério Nova Aliança, Casa Nova Aliança, que fica em Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Esqueci, gente, de fazer essa introdução de onde nós somos, né? Estou debaixo da autoridade do meu esposo, pastor Ricardo Miranda, e nós temos um ministério que tem sido gerado em Deus. Nascemos, mas tem coisas que precisam ser geradas ainda. Temos gerado o nosso novo templo, o nosso novo salão para cultuar o Senhor. E meio a essa pandemia, às vezes nós olhamos para a obra e falamos, Senhor, será, Senhor, que é isso que o Senhor queria? Será que nós estávamos alinhados contigo para saber se é isso que o Senhor queria? Mas o Senhor tem nos sustentado, porque quando eu e você geramos algo, Ele vai dar luz. Mas eu quero te dizer algo, quando nós damos a luz, você mulher que já deu a luz a um filho, sabe que são dores de parto? São terríveis. São dores terríveis. Então precisamos entender que há dores de parto na dificuldade. Ana teve que chorar antes. Ana teve que ter dores antes de gerar Samuel. Será que você tem entendido que as suas dores têm sido dores difíceis, dores talvez muitas vezes insuportáveis? Mas é porque há um momento onde eu e você vamos dar a luz. E sabe quando você dá a luz e você vê aquela criança tão esperada, aquele filho tão amado que você gerava a dificuldade, mas você estava gerando. E o Senhor diz para mim e para você, como mães de oração, preste atenção, como mães de oração, às vezes sentimos necessidade urgente de interceder por nossos filhos. Desejamos que eles nasçam de novo e sejam libertos de cativos de toda a cadeia espiritual, de toda a droga, de todo o álcool, de todas as armadilhas mundanas, de todas as amizades que não vêm do Senhor. Precisamos estar totalmente entregue a Ele, a Deus, a Deus. Quando damos a luz aos nossos filhos espirituais, experimentamos a dor.
experimentamos a agonia, o pranto. Agora o Espírito nos chama para que de novo soframos nas dores. Eu queria que você lesse comigo Isaías 26:17, que diz assim: como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Ninguém me explica essa diversão de oração. Como assim? Como eu posso orar e chorar? Como eu posso orar e sentir dor? Como assim? Eu vou dizer para você. Se você não tem chegado nesse nível de oração, de quebrantamento, de entrega ao Pai, onde a dor vem de você e você não consegue, às vezes, suportar aquela dor, e você chora, e você grita, você ainda não chegou no nível de quebrantamento com o Pai. Você ainda não chegou no nível de choro com Ele. Precisamos encontrar o nosso amado no momento de intercessão e clamar. E clamar. E clamar. Em Hebreus 5:7 diz: mesmo Jesus, quando viveu na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Será que você pode entender que as dores que você tem sentido, as mesmas dores que a Ana sofreu para gerar um filho, porque antes de gerar ela sofreu, ela foi ferida, ela foi humilhada, mas ela acreditou que Deus poderia fazer, mas ao invés de eu e você acreditarmos, nós temos nos lamentados e chorando de dor, mas de tristeza. Ah, Deus, por que tu não faz? Ah, Deus, onde tu estás? Não! Chore, mas com choro de dor, porque você está gerando um filho na dor. Mas sabe qual é o propósito de sentir dor? É porque quando essa dor passar, eu e você vamos entender que Deus, somente Deus, estava comigo em todo momento. Gere o seu filho no meio das dificuldades. Gere ele, chore por ele, chore por ela. Chore por ela. Não deixe de chorar por ela. Sim, os que semeiam lágrimas colherão alegria. A palavra do Senhor diz isso. O que diz Salmo 126? Você pode ler comigo? Salmo 126, versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que vai chorando enquanto lança semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu me alegro quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós só queremos chorar de tristeza e esquecemos que essa tristeza vai passar, essa dor, essa angústia vai passar, mas a alegria vai chegar. Isso aí, a alegria vai chegar. E por isso que precisamos continuar orando. A dor passou. A dor já passou. E agora chegou o momento de eu e você entendermos que Deus faz, que Deus nos abençoa e que Deus está comigo e está com você. E eu quero encerrar essa palavra com você. Eu quero dizer para você, aleluia, uma palavra, na verdade, uma pequena historinha que eu quero ler para vocês. Diz uma mulher: quando eu estive lá, em um frio domingo de fevereiro, uma mulher próxima de mim soluçava descontroladamente e comprimia o corpo contra o muro. De vez em quando, enquanto pranteava,
Em alta voz, ela pregava no muro uma tira de papel em que havia escrito o nome de um ente querido. Embora me fosse estranha, tive afinidade com ela. Juntei minhas orações a ela. Senhor, tua vontade é salvar. Dá à família desta mulher corações arrependidos. Disse eu em alta voz, enquanto ela continuava sua luta de oração. Éramos duas mulheres do lado oposto do globo, orando por nossas famílias. A intercessão tem sido chamada processo de nascimento de Deus. As mães que têm experimentado a oração sobre grande sofrimento poderão dizer amém. Lembra que eu falei para vocês que a oração tem que ter concordância? Lembra que eu disse para vocês que a oração precisa ser unido? Essa mulher, quando ela ouviu a oração e o pranto da outra mulher, ela orou junto, ela clamou junto. Mesmo sabendo que as dificuldades dela talvez seriam maiores do que aquela mulher que orava. Ela não se importou. Ela experimentou em Deus gerar aquela oração. E ela experimentou em Deus o nascimento. Que eu e você possamos entender que em Deus, nós alcançaremos o coração daqueles que nós não conseguimos alcançar com palavras. Mas a oração pode. Então ore pelo seu filho, ore pela sua casa, ore pela sua família, chore aos pés do Senhor, porque Ele vai te conceder a vitória. Amém? Eu fico muito feliz por ter compartilhado com você essa palavra. Que você possa ter sido abençoada, que você possa ter sido alcançada pelo Espírito de Deus, e que você possa ver esse nascimento em oração dessa pessoa que você tem orado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu louvo ao Senhor. Amém. Graças a Deus.